Bem-vindos aqui à nossa sessão de esclarecimentos, então. Sobretudo, para quem se está a iniciar no mundo das apostas, no mundo do trading, ainda não sabe muito bem como é que se movimentam as odds durante um jogo de futebol. Então eu vou fazer aqui alguns exemplos para que possamos perceber, ajudar então a entender qual será o movimento esperado das odds durante um jogo de futebol, ok? Como é que variam as odds? É ao acaso, é à sorte, não é? Como é que elas variam? Nós sabemos qual será a tendência das odds durante um jogo de futebol. Quanto mais experiência nós tivermos, quantos mais jogos nós fizermos, mais fácil, mais mecânica será esta percepção, esta previsão que nós poderemos fazer das odds durante um jogo de futebol. Por isso é que eu, no início da minha carreira nas apostas, fiz muitos jogos de futebol. Vamos ver durante um jogo de futebol como é que isto se aplica a um jogo de futebol. Então imaginem assim, vamos imaginar que estamos num jogo equilibrado. O que é isto, um jogo equilibrado? Imaginem que temos um Inglaterra-França, por exemplo. Nesta situação, imaginem o seguinte: o jogo está a 0-0, já passaram 30 minutos e ainda não houve golos. O jogo está a 0-0. Okay? Vamos ver esta primeira opção. O que é que vocês acham que irá acontecer nesta situação no mercado 1x2? A odd favorito está quê? A, B ou C? Ora, digam lá. Eu vou fazer convosco. A odd favorito está mais alta do que no início. Tem que estar mais alta do que no início. Porquê? Porque é que... Vou acreditar que o Corinthians e que o Grêmio é este exemplo. Se o Corinthians e o Grêmio, que é a sugestão que estão aqui a dar no Facebook, se o Corinthians e o Grêmio, é um jogo equilibrado, passou meia hora e ainda não há golos, neste caso a vitória... Quando eu digo odd favorito, apesar de tudo, não há um claro favorito, mas há uma equipa que tem uma odd mais baixa do que a outra, não é? Essa equipa tem menos meia hora para marcar um golo. Portanto, a odd do favorito terá que ser maior. É mais arriscado agora apostar no favorito do que antes de começar o jogo. Porque já passou meia hora e o favorito não conseguiu marcar o golo. Ok? Agora só tem uma hora para marcar um golo. E ao do empate, o que acontece nesta situação? Já passou meia hora e está a 0-0. O que é que vocês acham? E então? Exato, não é? Está a baixar. Ao do empate, neste caso, baixa. Porque já passou meia hora, é mais provável nesta altura que o jogo acabe empatado do que no início, não é? Já só falta uma hora para haver golos e ainda não há golos. Ok? Esta terceira opção é a odd da equipa. Este odd quer dizer a equipa que não é favorita. A odd da equipa que não é favorita. Tal como a equipa que é favorita, neste caso esta odd não desce, tem que estar mais alta também. A odd num jogo equilibrado, com odds superior a 2, lá está. Estão a ver? Esta odd de ambas as equipas tem que subir. Okay? O que é que acontecia se realmente ela descesse como apareceu aqui em alguns comentários? Eu fazia logo lei a essa equipa, percebem? Porque se passou o tempo e não há golos, já passou meia hora e ela está mais baixa do que no início, e fazer um lei, ela tem que subir, ela tem que ajustar. Ok? Claro, atenção, poderá haver exceções. Não estou aqui a contar que houve cartões vermelhos ou que uma equipa está a jogar muitíssimo melhor do que a outra. Vai ser um jogo em circunstâncias normais, ok? Imaginem que, então, neste caso, reparem, num minuto houve 2 golos, não é? Houve 2 golos exatamente em menos de um minuto, até, em 30 segundos. Eu quero que vocês me digam como é que deve estar a odd do favorito, não em relação ao início, mas em relação
ao momento em que o jogo estava 0-0. O que é que acham que aconteceu ao odd favorito numa situação hipotética como esta? A maior parte das pessoas escolheu aqui a hipótese B. E é verdade, ok. Mas olha que não é assim tão óbvio para muitas pessoas. O que é que eu vos quero dizer com isto? Aliás, eu já vou à conclusão. Mas digam-me em relação ao empate. Ok, então em relação ao odd favorito estará igual. Em relação ao empate, o que é que vocês acham? Como é que deve estar a odd do empate? Estará mais alta? Estará igual? Ou estará mais baixa? Estamos no minuto 30. Opa, muito bem. Muito bem. Olha, eu vou dar aqui os parabéns aos meus alunos. Parabéns. Sim, senhor. Olha que eu já dei esta aula muitas vezes e posso dizer que a maioria das respostas nesta situação não é que fica igual. Mas este é o meu ponto. Nesta situação, a odd do empate estará igual. E por igual vamos dizer que não há uma diferença superior a 3 ticks, por exemplo. Okay? Qual é o meu ponto que eu vos quero transmitir aqui? É que imaginem, o jogo começou aos 15 minutos, já aconteceu, não é? Aos 15 minutos já está 2-2. A que odd é que deve estar o empate? A odd do empate, mesmo se estiver 2-2 aos 15 minutos, deve estar igual à odd que estaria se o jogo tivesse 0-0 aos 15 minutos, percebem? Se o jogo está empatado, não faz diferença que esteja empatado com golos, sem golos, com muitos golos, ok? Se está empatado, a odd do empate deve ser expectável a odd que estaria se o jogo tivesse 0-0 àquela altura. Temos aqui mais um exemplo. Vamos ver mais um exemplo. Se vocês estão a gostar destes exemplos. É o último, está bem? Vamos ver o último exemplo aqui. Agora, atenção a isto. Atenção que agora já não vamos ver o exemplo de um jogo equilibrado. Okay? Estamos a ver o exemplo de um jogo com um claro favorito. Um jogo com um claro favorito, imaginem um Brasil contra o Peru. Acho que sim. O Peru não, que está lá o Carrilho, que é muito bom jogador. Contra a Zâmbia. Brasil-Zâmbia, ok? Brasil-Zâmbia. O jogo, com 15 minutos, a Zâmbia marca um golo. Ok? E então está a ganhar ao Brasil, no Maracanã, 1-0. O que é que acontece nesta situação? O que é que acontece ao favorito? O favorito, neste caso, seria o Brasil, não é? Será favorito a ganhar a Zâmbia. Num dia em que o Brasil não seja favorito para ganhar a Zâmbia, quer dizer que as coisas mudaram muito. Vamos lá. O que é que acontece ao Brasil? Está mais baixa do que no início? Não. Obviamente, não é? Se o Brasil está a perder por 1-0, agora é mais difícil que o Brasil ganhe. Acredito que ainda assim o mais provável de acontecer seja que o Brasil vá ganhar o jogo, mas a odd tem que estar mais alta do que no início, porque agora o Brasil tem que fazer 2 golos para marcar um golo. Isto não. Tem que fazer 2 golos para ganhar o jogo, no mínimo, não é? E não sofrer nenhum. Mas enquanto no início só tinha que marcar um golo. Portanto, tem que estar mais alta do que no início, disto não há dúvidas. E a odd do empate, o que é que acontece? Houve um golo, o jogo começou 0-0, certo? Mas depois a Zâmbia marcou. O que é que acontece ao empate? Ok. A odd do empate baixa, ok? Vocês têm isto... Enfim, tinha uma rasteira esta questão. Mas baixa. E baixa contra aquilo que é intuitivo. Então, se o jogo estava 0-0, houve um golo e agora é mais provável que o jogo fique empatado, ou seja, a odd deve descer, vai descer. Porquê? Reparem no pressuposto inicial. Estamos a falar de um jogo com um super favorito. Ok? Se um super favorito sofre um golo, atenção, a odd do empate vai descer. E porquê é que vai descer? Porque o mais provável é que o favorito consiga marcar pelo menos um golo, ok? E esse pelo menos um golo vai trazer o jogo para o empate outra vez, não para a vitória do favorito, ok? E então
Na verdade, se a Zâmbia marcar um golo ao Brasil, é mais provável que o jogo fique empatado do que antes do jogo ter começado nós sabermos que a Zâmbia ia poder marcar um golo ao Brasil. Atenção a esta situação, sobretudo para quem quer aplicar as táticas do lei ao empate, por exemplo, do apostar contra o empate. Pronto, olhem, já fizemos aqui alguns exemplos, espero que tenham gostado destes exemplos. Como eu vos digo, tenho mais exemplos no curso e espero também que tenham gostado desta hipótese de poderem escolher o tema de abertura. Na próxima sessão de esclarecimentos eu prometo que vou fazer desta forma também, vou-vos dar vários temas à escolha e depois vocês escolhem aquele que querem que nós falemos aqui, ok? Valeu então!